trabalho da professora Ariadne e minha equipe é composta por Fernanda, Ana Laura, João Arthur, Lelis Calon e eu, Letícia. O nosso tema é pioneirismo português. Segue os slides. Pessoal, boa tarde. Eu vou dar início falando sobre as causas do pioneirismo português e como ele aconteceu, e vocês podem estar me acompanhando pelos slides. As grandes navegações, ela é uma expressão usada para se falar da exploração do Oceano Atlântico, feita de maneira pioneira por Portugal ao longo do século XV e XVI. O pioneirismo português, ele foi resultado das condições políticas, comerciais e geográficas específicas. E com o tempo, outros países da Europa, como a Espanha, também se lançaram à exploração do Oceano Atlântico. E o resultado das grandes navegações foi o descobrimento de uma série de novos locais pelos portugueses. Quando falamos em grandes navegações, o primeiro país que vem à tona é Portugal, que se lançou como pioneiro na navegação e exploração do Oceano Atlântico, principalmente na abertura de novas rotas comerciais. O pioneirismo de Portugal explica-se por uma série de fatores: a monarquia consolidada, a unificação territorial assegurada, o investimento na aquisição de conhecimento náutico, interesse em expansão comercial, investimentos genoveses, localização geográfica. Portugal era um reino unificável e estável durante o século XV, e essa estabilidade, fruto da Revolução de Aves, garantiu melhores condições políticas a Portugal para investir em comércio e tecnologia náutica. Nesse mesmo período, Espanha, Inglaterra e França, por exemplo, enfrentaram complicações internas e ainda estavam à procura de estabilidade política. Como vocês podem perceber, essa imagem de fundo aí, a gente tem uma réplica de uma caravela portuguesa utilizada durante o período das grandes navegações. Há também a questão geográfica, que garantiu às caravelas em Portugal um rápido acesso às correntes marítimas. Além disso, Portugal estava mais próximo à costa da África e era, portanto, uma porta de saída para encontrar uma nova rota para a Índia, que era um local que havia o comércio de especiarias e produtos muito valorizados no mercado europeu. Por causa do processo de expansão marítima, os portugueses conquistaram Ceuta em 1415, chegaram à Ilha da Madeira em 1418, chegaram em Açores em 1427, passaram pelo Cabo Bojador em 1434, passaram pelo Cabo da Boa Esperança em 1488 e descobriram um novo caminho para a Índia em 1499 e chegaram ao Brasil em 1500. E como vocês podem perceber, essa imagem do fundo, é o comércio de especiarias de produtos que eram muito valorizados no mercado europeu. Bom, eu vou falar sobre as causas e fatores principais do pioneirismo português, ou seja, das coisas que explicam o porquê do pioneirismo português ter acontecido. A primeira coisa seria a rápida formação de um Estado. Bom, como sabemos, Portugal foi o primeiro Estado a se organizar politicamente, centralizando o poder na figura de um rei. Esse rei garantiu uma estabilidade política favorável ao desenvolvimento dos negócios. A segunda coisa seria a posição geográfica, já que Portugal localiza-se na Península Ibérica, banhado pelo Mar Mediterrâneo e pelo Atlântico. O terceiro seriam os conhecimentos náuticos, já que os portugueses dominavam técnicas de construção de caravelas, instrumentos de orientação manual e reuniam cartas de navegações para obter mais informações. A quarta seria a Revolução de Aves, que foi uma guerra civil da nobreza contra os mercadores. Os mercadores venceram e Dom João I, mestre de aves, tornou-se rei. Ele incentivava a atividade comercial, e isso é um detalhe bem importante. Após a Revolução de Aves,
Portugal ganhou a configuração de Estado Nacional devido às fortes investidas no comércio. Consequentemente, o pioneirismo português se dá com a família de aves. Interesses e motivações do pioneirismo português. Motivações econômicas. Ampliações de mercado, já que eles queriam alcançar o mercado asiático. Metais preciosos, já que eles queriam acesso a territórios ricos em metais preciosos devido ao esgotamento dos territórios europeus. O terceiro, as conquistas de novas terras. O quarto, o contato direto com especiarias asiáticas. Já as motivações culturais foram a propagação da fé cristã, o desejo do conhecimento e encontrar o paraíso terrestre, já que naquele tempo eles tinham muitas ideias paradisíacas. A representação do desconhecido. A empreitada marítima tinha diversos obstáculos. No começo, as técnicas de navegação e cartografia não eram tão avançadas. Os mapas tinham informações imprecisas e misturavam dados cartográficos com crenças populares e mitos náuticos, entre eles a existência de monstros marinhos e criaturas no temido Oceano Pacífico, na época chamado de Mare Tenebrum. Melhorias e invenções portuguesas favoreceram a prática náutica, entre elas o quadrante, que é usado para calcular latitudes, e melhoraram o astrolábio, que media a altura de astros em relação ao horizonte durante a navegação. A ideia de explorar o oceano parecia assustadora. Viajantes deviam ter visto tesouros, construções de ouro, reinos ricos, mas a localização do paraíso descrito na Bíblia sempre misteriosa. As gravuras acompanhavam os relatos relacionados ao paraíso bíblico. Esses contos atiçaram o desejo de homens, que resolveram superar obstáculos, o desconhecimento das terras do Oriente, atrás de riquezas que acreditavam existir. Boa tarde, eu vou dar início falando sobre o conteúdo de conquistas portuguesas. O início das expansões marítimas eles aconteceram mais ou menos no século XV, onde em 1415 os portugueses eles tinham o principal objetivo, que era alcançar e dar a volta no continente africano, ou seja, era realizar o périplo africano. Eles desembarcaram em uma cidade bastante rica, que era a cidade de Ceuta, atualmente Marrocos, e como já é de se esperar, por ter bastante lucro, ela foi tomada de assalto. Assim, os portugueses tinham uma significativa parte do comércio no Mediterrâneo. Os portugueses, além de implantarem a sua produção de cana-de-açúcar no arquipélago da Madeira, que já tinha sido capturado, eles também obtinham trigo nesse local. Os povos também procuravam obter alianças com lideranças locais para poder fazer trocas de armas de fogo, cavalos, tecidos e tudo isso pelo ouro de escravizados. Mas qual era a importância das caravelas? Contornar toda a costa oeste africana era um desafio. Um dos fatores é que o vento seguia na direção contrária, por isso a caravela foi criada. Era uma embarcação mais fácil de navegar em alto mar, pelo fato de suas velas triangulares serem mais eficientes. Como podemos ver, os povos portugueses conquistaram colônias em várias partes do mundo, como América, África, no qual estamos falando agora, e Ásia. Porém, é importante ressaltar que a descoberta da América que fez a Revolução. No ano de 1488, Bartolomeu Dias havia conseguido chegar ao Cabo da Boa Esperança, provando para o mundo que existia uma passagem para o outro oceano. Em 1498, o navegador português Vasco da Gama alcançou as Índias. Já em 1500, outro navegador lusitano, Pedro Álvares Cabral, deslocou-se com uma grande frota de embarcações para fazer comércio com o Oriente e acabou chegando ao chamado Novo Mundo, que era o continente americano. Com o desenvolvimento dos estudos marítimos, os portugueses se tornaram grandes comerciantes, prosperando e produzindo novas embarcações, dessa forma formando grandes navegadores. E esse foi o nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado. Entendi agora a sua intenção.
aí, Fala vai, ui, vai, fala vai. ui. Vai. Tchau.